Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Bem-vindas aqui à Rádio Caminho FM, viu? Nós estamos ao vivo pela rádio em 105,9 Caminho FM, pelo site ocaminhofm.com.br, pelo aplicativo Caminho FM, pelo Facebook Caminho FM ao vivo com som e imagem e pela TV FNP. Estamos também ao vivo aqui, já está sendo vista, viu, doutora? Tá bom, obrigada. E já tem perguntas aqui. E para a gente não demorar, a gente já vamos dar início já, porque a doutora tem uma agenda cheia, uma agenda lotada. Então, podemos começar, doutora? Podemos, vamos lá. Pedir para o pessoal que está no chat compartilhar, dar joinha, compartilha esse bate-papo com Lucy hoje, tratando de um assunto, doutora, que nós aqui no programa já estamos conversando há um tempo, que é a menopausa. Tá. O meu público, talvez por eu ser a única radialista ainda em Bragança Paulista, só tem eu. Ai, que legal. Há 30 anos que eu estou nesse universo da comunicação. Jornalista, além de mim, tem muitas mulheres jornalistas, claro, mas radialista com programa no ar, atualmente sou eu, apenas. Então, meu público é muito feminino. E a gente fala de tudo, viu, doutora? A gente fala de menopausa, falamos do Outubro Rosa, que hoje está encerrando o Outubro Rosa, mas não encerra a necessidade e a importância dos exames. Mas, para a gente começar, eu queria que a senhora se apresentasse. Tá, bom dia a todos. Obrigada, Lucy, pelo convite. Eu sou a doutora Débora, eu sou médica ginecologista. Eu sou formada há 25 anos e o meu enfoque principal no consultório é climatério e reprodução humana. Meu Deus do céu, climatério. O que é o climatério, doutora? O climatério é uma fase da vida da mulher. Então, o climatério vai desde os 40 anos até os 65 anos. Tudo isso? Tudo isso, são 25 anos. E depois a gente entra na parte que a gente fala que é terceira idade ou senectude. Senectude é o envelhecimento com qualidade de vida. Senilidade é o envelhecimento com doença, né? Então, eu costumo fazer uma analogia com a puberdade. A puberdade é uma fase da vida da gente também. E no meio dela, eu falo no caso das mulheres, no meio da puberdade a gente tem um monte de transformação corporal, a gente tem a primeira menstruação. E no climatério tem um monte de transformação corporal também. Transformação em humor e tem um pontinho lá no meio que é a última menstruação da vida daquela mulher que a gente chama de menopausa. Mas então vamos lá, voltando à puberdade. Eu percebi aqui nas conversas com as ouvintes, doutora, que algumas falam assim, eu entrei na menopausa, tem uma que colocou para mim com 38 anos e outras já como eu, 51 e não acho que esteja na menopausa, talvez caminhando. Então a gente vai querer saber, eu vou só conversar aqui com o pessoal, qual é essa média, se realmente existe, se tem a ver com a puberdade, né? Então deixa eu só dar sequência aqui, olha, o pessoal que está aqui na internet, a Suzane Teovino, ainda não estou, porém tenho ressecamento vaginal, crises de humor, variação de temperatura corporal, perda de peso e estresse. Menstruação exagerada, dura 9 dias, a Suzana. Também a Andréia colocou misericórdia, todo esse tempo aí, meu Deus, até 65, doutora? É um período, mas não significa que vai ter sofrimento nesse período todo. Mas vamos lá, só pra gente não se perder, Lucy, é o seguinte... o fato da gente menstruar com 9 anos não significa que a gente vai entrar na menopausa antes. Mas tem criança com 9 que menstrua? Tem, e tá normal. O que a gente tem que ver é a sua estatura, né? Então, o fato, eu fiquei mocinha com 16 anos, então ficou um pouquinho mais tarde, mas fiquei. Significa que eu vou entrar na menopausa, que é a última menstruação com 60? Não tem a ver. Então, a gente sabe que a mulher vai ficar menstruada em torno de 30 a 35 anos na vida dela, tá? E isso é uma programação biológica de cada mulher. Tem muito a ver com o fator ambiental e também tem muito a ver quando foi a última menstruação da mãe, né? Então, assim, tem alguns fatores que influenciam essa vinda antes da última menstruação, que é a menopausa, tá? Não do climatério. O climatério fez 40 anos, tá no climatério, tá? Mesmo toda mulher. Toda mulher. Mesmo 40 entrou. No climatério. Climatério. É um período. Tem mulher no climatério tendo filho. Caramba. Entendeu?
Então, voltando, os fatores ambientais que podem influenciar a vinda de uma menopausa, da última menstruação, um pouquinho mais cedo do que aquela mulher tinha programado, as células delas estavam programadas, tabagismo, principalmente tabagismo pesado. Quem fuma. Pessoa que já fez quimioterapia, então já teve algum câncer, principalmente câncer de mama e câncer no sangue, que são as leucemias, ou que teve algum linfoma, ou algum câncer que teve que fazer uma quimioterapia sistêmica, né? Tem alguns outros fatores, algumas infecções que é muito difícil a gente acusar a infecção dando uma oforite, que é como se fosse uma inflamação ovariana. A gente não consegue provar isso. E tem doença autoimune. Então, quem tem doença autoimune pode ter um risco maior de ter a gente chama de insuficiência ovariana prematura. E o climatério, qual que é a diferença dele para a menopausa? A menopausa a gente sempre entende que é um período, mas a senhora disse que é a última menstruação. Então, e falando outra coisa, aquela paciente que tirou um ovário, por exemplo, por algum motivo, tinha um cisto, tinha endometriose, e aí ela fica com um ovário só, ou tirou um ovário mais um pedacinho do... Essa paciente corre risco também de ter uma menopausa antes do tempo. Então, assim, aqui no Brasil, a gente usa muito o sinônimo de menopausa com climatério. Fala, eu estou na menopausa, eu estou entrando na menopausa. Então, isso se refere a climatério. Então, climatério é esse período da nossa vida que a maioria das mulheres cursam com alterações de humor, que nem essa seguidora falou, cursa com a imensa maioria, gente, em torno de 40% a 80%. Tem esses sintomas. Tem sintoma. E quais são? Porque tem um monte de pergunta aqui. Mas vamos lá. Só pra gente seguir aqui na linha. Então, qual que é a diferença? O climatério é um período da vida da gente. Que todas vamos passar. Se a gente estiver vivo. Sim. Quem não está vivo, não teve oportunidade de passar. Então, eu sempre falo. Muitas mulheres chegam no consultório e falam, ai, que droga essa fase. Eu falei assim, então, gente, é uma bênção a gente estar vivo, porque a gente está podendo vivenciar isso. E é uma época da vida da mulher que eu discuto com todas, porque eu também estou no climatério, eu tenho 49 anos e eu já tive a menopausa. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu vejo que é uma fase da vida da gente que a gente tem mais chance de ter um autocuidado. Porque a gente já não tem filho pequenininho, a gente já não precisa ficar naquela loucura na casa e no trabalho. Claro, a gente trabalha, tudo, mas eu acho que a gente é mais focado com o autocuidado. E é uma outra oportunidade da gente cuidar também da saúde. Como você falou do Outubro Rosa, mas não é só outubro que é mês de se cuidar, é um chamado para a mulher poder fazer cuidado com prevenção de câncer de colo, prevenção de colesterol, de tratamento adequado de diabetes e hipertensão, que isso também é o fator principal que vai matar a gente, entendeu? No futuro. Então, assim, o climatério é um período da vida da gente. A menopausa é um evento, é uma data. Quando que a gente fala que a mulher teve a menopausa? Quando ela ficou 1 ano sem menstruar, aí a gente fala assim, aquele momento foi a minha menopausa. Que nem quando a gente fala, quando você ficou mocinha? A gente não usa esse termo? Eu uso. Fiquei mocinha com 13 anos. Então, é a mesma coisa para menopausa. Então, assim... Quando que você deixou de ficar mocinha? É a menopausa. É a menopausa. Tá? Então, vamos supor, hoje é dia 31 de outubro de 2024. Então, se a minha última menstruação for hoje e nunca mais vier outra, eu vou saber 31 de outubro de 2025. Aí eu vou poder falar, Lucia, a minha menopausa foi em outubro de 2024. Entendi, agora ficou claro. Então, é uma data. É que nem a data que a gente se refere quando a gente fica mocinha. E nesse caso, então, o que a gente percebe aqui, doutora, são as mesmas reclamações de sempre. Calorão. E a gente tem aqui, que nem uma ouvinte aqui, a Val, ela falou o seguinte... ela foi uma das primeiras aqui, ó. Bom dia, Luci. Eu queria saber o que fazer esse calor insuportável e para ter prazer com o meu marido, porque eu perdi a libido. Sim. Gente, eu vi que tem um monte de questão, quase todas iguais, porque a gente tem os mesmos hormônios, entendeu? Então, assim, primeiro, vamos lembrar de uma coisa. Até uns 20, 30 anos atrás, a expectativa de vida da gente, mulher, era até uns 60 anos.
Hoje, a expectativa de vida é até 80. E a medicina evoluiu muito e a informação evoluiu muito. E assim, olha, a gente está aqui hoje, eu estou conseguindo falar com quem está no Facebook, com quem está no YouTube, com quem está no Instagram também? No Instagram, não. Com quem está na rádio. Isso. Então, eu estou conseguindo falar e antigamente a mulher não tinha esse acesso. As pessoas não tinham e muito menos a gente. Então, hoje tem uma troca de informação muito rica. Então, antes, primeiro, a mulher não podia nem pensar em sentir nada, que era coisa da cabeça dela, tá? Hoje, a gente sabe, será que é da minha cabeça? Daí a gente vai ver, nossa, a fulana também tá sentindo isso, que nem vocês estão falando aqui agora. Então, assim, lembrem, a expectativa de vida da gente é 80 anos, tá? E aí, a gente... conforme a gente passa de 40 e conforme o nosso ovário vai reduzindo a função dele, vai reduzindo, porque o número de óvulos vai reduzindo. É diferente do homem. O homem tem espermatozoide até o fim da vida. A gente não. Então, o nosso ovário entra em falência. E é o ovário que produz estrógeno e progesterona. E o hormônio estrógeno, a falta dele é o que mais dá todos esses sintomas que vocês estão reclamando. Então, a gente tem uma estimativa que em torno de 80 a 90% das mulheres no climatério têm sintomas. Por isso que a gente chama de síndrome do climatério. Síndrome, na medicina, é o conjunto de sinais e sintomas. Então, climatério é um período. Puxa, tô com 40 anos, tô no climatério, mas não sinto nada. Tá, mas está no climatério, tudo bem. A partir do momento que o ovário vai entrando em falência, produzindo menos estrogênio, que é um evento natural da nossa vida de quem tá vivo, a gente vai sentindo principalmente onda de calor. O que é a onda de calor? Quem está ouvindo já fala que sente, mas às vezes tem pessoas que podem não estar ainda, que nem a Lucy falou, eu acho que eu ainda não estou. A gente tem um centro termorregulatório dentro da nossa cabeça, do sistema nervoso, que ele depende de hormônio, tem receptor de ação hormonal lá. Só que a gente não sabe muito bem por que isso ocorre. Mas quando cai o estrogênio, esse centro de termorregulação ele fica prejudicado. Então, a gente tem vem um calorão, eu costumo falar igual quando a gente é criança, a professora chama a gente lá na frente, que a gente morre de vergonha, é aquele calorão. E depois de uns 3 minutos ele vai embora e gela a gente. E com isso... pode vir até sintoma de palpitação, sintoma assim, de uma ansiedade momentânea. Se der ao longo do dia, tudo bem, a gente fica abanando, é chato. Mas se der à noite, a gente foi feito para dormir à noite. Se a gente sente esse fogacho à noite, a gente descobre e aí a gente acorda. Aí depois a gente gela, aí a gente cobre. Aí depois a gente descobre, daí parece que realmente a gente está ficando maluca. Mas qual que é o grande problema, Lucy? O problema é, a gente não tem esse sono reparador, porque ficou picado. No dia seguinte, a gente tem mais chance de ter distúrbio de humor, de ficar irritada, porque a gente não carregou a bateria necessária, porque ficou picando o bendito, maldito fogacho. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem um risco disso cronicamente, ficando que nem uma bola de neve. E aí, a gente vai ficando com o humor mais irritado. A gente vai ficando com mais ansiedade. A gente pode ficar com mais depressão. E aí, com isso, a gente pode ter uma qualidade de vida prejudicada, né? Então, tem também estimativa que a mulher no climatério tem chance de 40% a 80% de depressão. Né? Então, assim, isso não é um dado frescura, né? super. Não é frescura, porque até pouco tempo atrás a mulher não podia ter cólica. Ah, não, a cólica tudo bem, é normal, né? Então, hoje, por conta dessa comunicação, a gente consegue passar para as pessoas a informação correta. E nesse caso, nesse período do climatério, que a senhora disse que começa ali a partir dos 40 e pode ir até os 65, tem todos esses sintomas. Eu queria depois falar da reposição hormonal, mas com relação à perda de libido, que é uma reclamação geral aqui. Ontem até uma ouvinte falou que disse já para o marido, se quiser pode ir embora, só que depois isso vai passar e eu já vou ter respirado outros ares. Eu falei que o padre deveria colocar lá na hora de fazer o casamento, na saúde e na doença, na menopausa também, porque
A menopausa me parece que tem muito essas crises conjugais. Como eu estou ouvindo aqui assim, da Val, de outras ouvintes. Então, o climatério, ele dura 25 anos, mas não significa que a gente vai ficar sofrendo isso 25 anos, não. Então, a idade média da menopausa da mulher brasileira e da mulher mundial, ou seja, quando para, é em torno de 48 e 52 anos. Mas tem mulher que tem a menopausa com 41. Assim como tem mulher que tem a menopausa com 58. Foge da regra, mas existe. Então, conforme a mulher tá com um ciclo bem bagunçado, vindo a cada 15 dias, depois a cada 2, 3 meses, depois fica 6 meses sem vir, ela provavelmente está tendo mais sintoma da falta do hormônio estrogênio. Mas conforme ela é mais próxima dos 40 anos, ela tem a chance de ter mais sintoma. E se ela for mais próxima dos 55 anos, em relação à menopausa, ela tem menos chance de ter esses sintomas, mas ela pode ter também. Aí é o seguinte, gente, a libido, que é o desejo sexual, é super importante a gente falar disso. Ela não é exclusivamente da falta de hormônio. O nosso maior órgão sexual é a nossa cabeça. Então, às vezes, a mulher tá exausta, porque ela já trabalhou, aí ela tem a jornada de casa dela, tem a jornada de um monte de coisa, e muitas vezes o marido está assistindo TV, ou tá assistindo futebol, e ela tem que fazer isso, tem que lavar louça, tem que lavar tal, e vai dormir 1 da manhã, acorda 5 da manhã para o outro turno, e ela vai ter vontade de quê? De deitar e dormir? Sim. Então, primeiro, vamos ver se você não está exausta. Porque até uma fase da vida da gente, a gente tem um pouco mais de energia porque a gente é mais jovem. Mas olha só, a gente envelhece a partir do dia que a gente nasce. Só que como a gente vai crescendo, a gente não percebe esse envelhecimento. E agora a gente percebe que a gente parou de crescer. E aí, né, eu sei que adulto não continua a crescer, mas a gente tem um pouco mais de energia, a gente pode dormir uma noite mal dormida quando a gente é jovem, que a gente não vai se sentir mal no dia seguinte. Então, assim, primeiro, vamos ver, você está exausta? Você está fazendo uma tripla jornada? Então, você tem que sentar com seu marido sem brigar e falar, olha, o meu dia está assim, eu estou colocando 48 horas dentro de 24. Não existe o dia de 24 horas para todo mundo. Mas a resposta sexual e a libido do homem é diferente da libido da mulher. Eles não sabem disso. E não está escrito na nossa testa, se toca porque eu faço muita coisa. Então, primeiro, precisa explicar para o parceiro, ou para a parceria, ou para a parceira, que a resposta sexual da mulher é diferente do homem. Então, por exemplo, o homem, isso é provado tudo pela ciência. O homem, de pensar na mulher, com roupa, sem roupa, qualquer jeito, ele já fica com vontade de transar. Porque ele é muito visual. A mulher não. A mulher de olhar, pensar, ela não responde. Não é um problema. É porque biologicamente a gente foi feito assim. A gente é mais de tato. Tato, ouvir, audição. Então, a libido começa com um bom dia dado. Então, se o marido der um bom dia dado, ou se ele já começar a ajudar ali no café da manhã, lavando a louça, vai ter um pouquinho mais de vontade do que se ele tiver chato, falando que quer o café sentado e você fazendo 10 mil coisas. Você já vai ficar amargurada e isso vai refletir lá no fim do dia. Então, a primeira coisa, conversar com o marido. Escuta, ó, a função sexual da mulher é diferente do homem. Ele não sabe e vocês também não sabiam até agora. Chega e fala, olha, eu preciso ser mais paparicada, eu preciso ser mais... Fala assim, nossa, como você tá bonita hoje. A gente funciona assim, tá? E outra coisa que é super importante e que tem falado-se muito em alguns estudos mais recentes, principalmente casais que estão há muito tempo junto, e há muito tempo, é mais de 2 anos, e eu tô casada há 21 anos, né? Programar a relação sexual. Que nem a gente fala... Marcar dia e horário? De horário, parece que funciona. O Júnior, irmão da Sandy, filha do Chororó, diz que marca horário. Então, ele tá certo. Então, olha só, parece, nos últimos estudos eles têm falado muito isso. Então, para casal que tá a longa data, fala assim, vamos, sei lá, combinar de transar
a de sexta-feira. E aí, isso vai dando um negócio no casal, não é só na mulher, porque ela vai tentar ficar mais legal, ele também. Ele vai tentar paquerar mais. Aí, ela vai se arrumar um pouquinho mais. É como a gente... semana que vem vai ter uma festa. A gente baile, a fantasia. Não é? Você a já gente já pensa. fica toda... Nossa, o que eu vou vestir? O que eu vou... A mesma coisa com o sexo marcado. Então, assim, não que precise funcionar para todo mundo, porque a gente não é robô para todo mundo funcionar igual. Mas é uma tentativa, às vezes, vamos tentar. É uma técnica, Quem né? sabe? E também não dá só pro marido ser marido na cama, né? Não, Tem que ter momentos com a esposa, parceria. Parceria. Aí a gente é difícil. A gente tem que ser paparicada. Então, fala para eles, a gente começa com um bom dia. Tem que ser um bom dia muito bem dado. Entendeu? E aí... Um bom dia muito bem dado. Atenção, maridos. Muito bem dado. Aí, outra coisa. Lembra que eu falei da depressão? Que incide mais? Depressão e ansiedade? Porque também foi descoberto que na sinapse dos neurônios lá no cérebro tem receptor de hormônio. E aí, caindo o hormônio, a gente tem mais chance de ter os quadros depressivos. Além disso, tem muito filho saindo de casa, filho formando família, pai e mães que a gente achava que eram super-heróis na nossa vida, a gente está vendo que eles são mortais e às vezes estão precisando mais de cuidados da gente. E, em geral, a mulher, por ser cuidadora, é o instinto da mulher, a gente acaba carregando tudo isso. E a cruz fica pesada. Fica. Entendeu? Então, isso tudo precisa chegar e explicar para o homem. Porque eles não sabem que está acontecendo isso com a gente. E aí, na hora, vamos transar. Não quero. Por quê? Tá muito chato. Porque concorda? Sim. Eu quero deitar e dormir. Entendeu? E aí, se a mulher tiver depressiva, ela não vai ter libido. Mas nem o homem. Se ela tiver num quadro muito ansioso, ela não vai ter libido. Então, ela tem que tratar. Tá? E existe tratamento também para dor? Porque tem algumas ouvintes que estão relatando que menopausa, que a gente chama de menopausa, mas então agora já entendi, climatério, que sente dores na parte íntima. E na hora da relação sexual. Eu vou aproveitar que a nossa ouvinte colocou aqui, bom dia, eu sofro desde 45 anos com esses calorões. Piorou a partir da retirada do aparelho reprodutivo, aos 53. Daí foi ladeira abaixo, o corpo mudou de dentro para fora. A Suzana colocou aqui, eu tenho 44 anos e estou com menstruação desregulada, às vezes a cada 16 dias, com fluxo intenso, ressecamento, falta de libido e tal. Só que no caso dela, contrariando muitos relatos, ela diz que emagreceu. E se ela pode tomar alguma vitamina para engordar uns 5 quilos. Reposição hormonal é indicado, não é? Ou para alguns casos? Não, então, em geral, depois de 40 anos, tanto homem quanto mulher, se a gente mantiver o mesmo estilo de vida, mesmo se a gente fizer exercício, se a gente estiver comendo a mesma coisa, a gente é programado para engordar 600 gramas por ano. A mulher? Todos. Homem também? Homem também. Mas, isso é registrado na ciência. Só que, então, o que significa isso? Significa que o nosso metabolismo cai. Então, a gente precisa melhorar. Por quê? A tendência da gente, principalmente depois que ocorre a menopausa ou no período de síndrome mesmo do climatério, que os hormônios estão bagunçados, a gente começa a ter uma piora do colesterol ruim e uma piora da glicemia. E a gente começa a ter mais deposição de gordura na barriga e no tronco. Então, isso tudo vai piorar risco cardiovascular. Então, assim, eu até comento, gente, a gente não é imortal, uma hora a gente morre. Do que a mulher morre mais? De doença cardiovascular. Verdade. Verdade, não é de câncer de mama, tá? Então, a mulher morre mais de doença cardiovascular. Então, depois dos 40, no climatério, mesmo com ou sem sintoma, e se tiver com sintoma, ainda mais, é receita médica fazer atividade física. Na verdade, a atividade física não é passear com a amiga conversando. Isso é um momento que tem que ter. De lazer. De lazer. Só que a gente precisa de um exercício físico que suba a frequência cardíaca. Claro, tem que passar em cardiologista ou clínico geral para estar liberando tudo. A Organização Mundial de Saúde fala que a gente precisa de 3 a 5 vezes por semana, ou seja, de 150 a 300 minutos por semana, para a gente
melhorar risco de demência, doença cardiovascular e doença metabólica, que é o diabetes, tá? Então, fazendo isso, a gente não vai ter vida eterna, mas a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E com isso a gente consegue maneirar esse ganho de peso. Porque também a gente vive num ambiente obesogênico. Então tudo é bolo, isso. Eu sei, eu também gosto, mas a gente tem que voltar e tentar optar por alimentos não tão industrializados que vão precipitar gordura no fígado, problema de colesterol, problema cardiovascular e problema metabólico. Aí, assim, pode acontecer de emagrecer? Pode. Essa ouvinte que falou em relação a isso, eu sugiro que ela procure uma avaliação. Porque, assim, não existe vitamina, é mito que vitamina abre o apetite, engorda. É mito. Então, ela tem que ver para ver se, de repente, ela possa estar com algum quadro depressivo ou com algum quadro de hipertiroidismo ou com algum outro quadro que precisa ser investigado. Agora, vitamina nenhuma vai fazer aumentar o peso. E outra, a gente tem um problema sério. A vitamina, as pessoas acham que vão ficar bem. Mas, gente, tudo em excesso é ruim. Até a água em excesso mata a gente afogado. Sim. Não é verdade? Então, calma. Então, é legal passar num clínico geral. Se não conseguir ir a um cardiologista, vai para ser avaliada. Agora, a terapia hormonal. Hoje em dia, a gente não fala mais terapia de reposição hormonal. A gente fala terapia hormonal da menopausa. Então, o que as diretrizes da Sociedade Americana de Menopausa, da Sociedade Europeia e da Sociedade Brasileira falam? Então, tudo é baseado em ciência boa, não em ciência ruim. Tem duas indicações de terapia de reposição, de terapia hormonal para a mulher com a síndrome do climatério. Ou seja, ela precisa ter fogacho, ou seja, 80% das mulheres têm indicação, tá? E ela pode ter, que uma ouvinte até falou também, a síndrome urogenital. O que é isso? É um ressecamento vaginal e dor na relação sexual e, às vezes, um incômodo para fazer xixi, que não é infecção de urina, é um incômodo bem chatinho. Então, essas são as duas indicações formais da gente prescrever a terapia hormonal, que é de estrógeno e progesterona para quem tem útero e só de estrógeno para quem não tem útero. Agora, tem contraindicação? Tem algumas contraindicações. Em quem? Em quem já teve a última menstruação, que é a menopausa, há mais de 10 anos. Aí, o risco vai sobrepor ao benefício. Ou quem tem mais de 60 anos, mas que nunca usou nenhum hormônio e teve a menopausa antes dos 50. Aí, tudo bem. Tive a menopausa com 58, está com 60, ela tem indicação. Quem já teve a história pessoal, não familiar, de trombose, infarto, derrame cerebral, que é o AVC, ou quem já teve câncer de mama. A pessoa já teve câncer de mama. A minha irmã teve. Eu posso usar? Se você não tiver câncer de mama, pode. A gente tem que lembrar que, pelo fato de ter irmã ou parente de primeiro grau, com câncer de mama, aumenta o nosso risco de ter câncer de mama. Mas nesse caso é a pessoa ter. Esse caso, se a pessoa tiver câncer de mama, ela tem contraindicação de usar o hormônio. E aí, a outra contraindicação é quando a paciente não quer. Isso é uma contraindicação importante. Então, apesar da gente explicar muitos benefícios da reposição de estrogênio e progesterona, mas principalmente a de estrogênio, a paciente fala: ai, doutora, eu não quero, eu tenho medo, e a gente tem que respeitar esse medo dela e dar alternativas. Então, se chegar uma pessoa que tem algum tipo de contraindicação e tá com fogacho, a gente tem como dar, por exemplo, antidepressivo. O antidepressivo numa dose baixa, o efeito, não são todos, mas o efeito colateral dele é melhorar a onda de calor e aí vai melhorar o sono dessa pessoa. Olha que interessante. Né? E aí, então a gente tem o que fazer. Não vai falar, então nunca mais volta aqui porque você não tem jeito. Não existe isso.
E aí, tudo está entreligado. Então, é o quê? É a terapia hormonal, ou o uso de antidepressivo quando for indicado. Às vezes tem indicação de usar os dois, porque às vezes a pessoa está com uma depressão e não está tendo uma qualidade de vida boa, porque o hormônio, ele não é um antidepressivo, mas ele pode ajudar a melhorar aquele padrão de sono e a qualidade de vida. Então, em muitas mulheres já tem melhora. E a outra coisa é a pessoa procurar fazer atividade física, tá? Começa com 2 vezes por semana, chega em 3 e depois fica 3, com a meta de ter 5. Entendeu? E se quiser virar atleta, que ótimo. Tem que se inspirar aí no pessoal que é atleta daí na terceira idade. E unindo com uma orientação nutricional saudável, porque assim, tem muita dieta de moda. E eu falo que uma dieta é boa quando a gente pensar que a gente vai estar fazendo isso com 80 anos, né? Porque não adianta ficar fazendo jejum intermitente, que foi provado que não serve para nada. Comer um monte de farinha, se a pessoa fala, não gosto de farinha. Então, e o chá de amora, doutora? Então, que tem mulheres aqui que ontem me disseram, tô tomando, a dona Vera, tô tomando chá de amora, mas não tá adiantando nada. Então, na verdade, tem o chá de amora e tem algumas outras coisas que já foram estudadas e não foram comprovadas cientificamente por um monte de estudos que tem impacto na melhoria de fogacho, tá? A terapia de hormonal com estrógeno na menopausa, ela, e aí assim, diga-se estrógeno e progesterona, ela, além de melhorar a qualidade de vida, ela tende a melhorar a massa óssea, porque depois da menopausa, o estrogênio atua no osso também. A gente tem um risco maior de osteoporose. Todo mundo tem ao longo da vida, mas a mulher tem mais. Tá? E então, ele vai ajudar a minimizar esse risco, e aí vem o exercício físico resistido, que é a musculação também, e a musculação está diretamente, a resistência muscular, principalmente do músculo da nossa coxa, está diretamente proporcional à função cognitiva. Tá? Então, isso assim é super importante. A nossa internauta até colocou aqui, ó, Andréia. Então, melhora uma coisa e piora. Quer dizer, uma coisa... Não, melhora o quê? Não entendi. Andréia colocou aqui. O que você está querendo dizer? A Andréia está no chat com a gente aqui. E homens, aqui também tem pergunta dizendo o seguinte, homem não tem nada disso, antropausa. E aqui tem uma paciente. Luci, bom dia para você e para a doutora Débora. Ela é minha médica, estou passando por tudo isso, Luci, mas já está um pouco melhor por conta do medicamento e da reposição hormonal que ela me passou. Beijos, é a Edna. Ai, que bom, um beijo para ela. Aqui, olha, conhece Edna Iso? Eu tive tumor no ovário, não indicaram a reposição. Então, possivelmente por conta disso. Na verdade, tem alguns cânceres que têm contraindicação, mas é muito específico. Em geral, como a incidência maior é o câncer de mama na mulher, é o câncer mais frequente depois de câncer de pele, não melanoma, então a gente fala mais do câncer de mama. Tá? Mas assim, tem um tipo de câncer de cérebro que não pode, mas é super raro. Câncer de fígado não pode, mas é super raro, né? A Lu Salles, eu tive menopausa precoce aos 40 anos, hoje tem 47. Então, na verdade, Lu, é normal, né? Aos 40 é o climatério que a senhora falou e que a menopausa é o período quando fica um ano sem a menstruação. Isso, se ela teve com 40 anos, a gente classifica... Tem livro que já fala que é abaixo de 45 anos, mas em geral, a gente fala menopausa precoce antes dos 40. E a gente fala em insuficiência ovariana prematura entre 40 e 45 anos. Depois eu quero que a senhora responda sobre prevenção, porque nós também temos aqui ouvintes com 30, com 25, né? Não chegou ainda aos 40. Como prevenir? Deixa eu colocar um áudio aqui pra gente. Como prevenir como os fazer sintomas? prevenção de não ter tantos sintomas. Deixa eu só ouvir aqui, peraí. Oi, Luci, tudo bem? Bom dia, bom dia, doutora. Então, eu tenho 60 anos, já completei, já faz há mais de 10 anos que eu tive a última menstruação e durante esses 10 anos eu não fiz a reposição hormonal. Por quê? Porque quando eu entrei na menopausa, a minha irmã estava com câncer de mama. Então, há 10 anos atrás, tinha aquela coisa que não podia usar hormônio, não sei o que, essas coisas. Eu passei super bem por esses 10 anos. Agora que eu estou com 60 anos, eu não sei porque começou a me dar uns calorões. Aí, o que acontece? A minha ginecologista falou que eu estou nessa fase que eu não posso mais usar o hormônio.
Então, assim, até agora eu fui bem sem hormônio. Vamos ver daqui pra frente. Será ela ainda pode ou não? Não, então. Não, ela entendeu certinho. Como ela passou de 10 anos de menopausa, ela tem mais risco que benefício de entrar com o hormônio. Mas agora ela pode se beneficiar, por exemplo, ela teria que conversar com a ginecologista dela de uma dose baixa de antidepressivo para melhorar esse fogacho, para ela ter uma qualidade de vida melhor. Entendi. Tá? Mas se for fogacho. A Andréia, ela explicou aqui, quando ela falou assim, então melhora uma coisa e pode piorar a outra. Ela quis dizer sobre a questão de fazer a reposição, ou agora a terapia hormonal, e poder ter um câncer. Na verdade, a terapia hormonal não é considerada de baixa dose, como segue todas as sociedades, né, renomadas. Não estou falando aqui de chip da beleza, que isso é proscrito, é proibido, é errado colocar. A terapia hormonal, hoje, agora que a gente tem disponível com hormônios mais semelhantes ao que a gente tem, o risco é muito baixo da pessoa ter um câncer de mama. Então, assim, a gente precisa fazer mamografia. A mamografia estando normal, a gente pode liberar a paciente para usar a terapia hormonal. Então, por isso que tem que passar num médico, num ginecologista. E a mamografia estando normal, a pessoa não tem nenhuma história de câncer, como eu já falei. Só que a gente não sabe se aquela pessoa tem uma célula cancerígena na mama. A gente não sabe. E se tiver, pode antecipar ou evoluir? Então, ela iria evoluir de qualquer maneira. Porque olha aqui, isso que a senhora está falando, aqui a internauta falou, minha patroa não tomou nem um ano de hormônios e teve câncer. Pois é, mas ela podia não ter tomado nada e ter do mesmo jeito. Porque o câncer... É um risco, de qualquer forma. É um risco. Porque o câncer, principalmente o câncer de mama, que é o mais incidente, assim como o de próstata no homem, ele é idade dependente. Então, conforme a gente vai vivendo, então se a gente viver até 80 anos, uma em cada mais ou menos 7 mulheres vão ter câncer de mama. É o ônus de viver. Mas a gente também vai ter um risco maior de demência, a gente vai ter um risco maior de infarto, um risco maior de derrame, concorda? Então, é um risco. Viver é um risco, mas vale a pena? Eu acho que vale. Então, a gente tem que ter qualidade de vida nessa jornada, né? Então, assim, por isso que a gente fala em fazer o exame da mama, que a mamografia ele é insubstituível, ressonância não é superior, ultrassom de mama não é superior, eles são complementares em alguns casos. Tem que fazer independente da mulher ter ou não história pessoal, fazer ou não terapia hormonal, precisa fazer. A mamografia, ela não previne câncer de mama, ela faz um diagnóstico precoce. O Papa Nicolau previne câncer de colo de útero. Mas a mamografia é para diagnóstico precoce. Se a gente tem um diagnóstico precoce e faz o tratamento para o câncer, a gente tem 95% de chance de cura. Entendeu? Então, é para isso. A vigilância vai continuar. Aqui tem também, ó, a Jaqueline está dizendo o seguinte, no chat aqui, você que está no chat, vou atender vocês agora. Lucia, eu tenho 39 anos, eu tenho um calor que parece que eu tomei banho de novo, que eu fico molhada à noite. Então, nem se fale, pode estar frio que eu estou num calor demais. 39 anos, já está ali também na climatério, né? Tem um monte de estudo que mostra que as mulheres a partir de 39, 40, já, mesmo com o ciclo menstrual regular, já podem ter sintomas de fogacho. Mas isso a gente não fica dando hormônio com 40 anos, né? Então, primeiro a gente tem que ver bem as queixas, a gente tem que ver bem a paciente. E aí, uma coisa que eu ia falar, que serve para todas, né? Aqui que eu abro, como a gente muda esse centro termogênico, tem um centro termogênico, ele muda por conta da redução e da oscilação hormonal que a gente tem do hormônio estrogênio, a gente começa a ficar com a sensação de ter um pouco mais de calor, e daí eu não estou falando só do fogacho. Então, a gente fica com um pouco mais de calor se comparado quando a gente era mais nova, porque, em geral, homem tem mais calor que a gente, porque eles têm menos estrogênio, tá? Então, a gente começa a ficar um pouco mais calorenta, tá? Porque, em geral, não é? A mulher se cobre mais, a mulher tem um pouco mais de aversão do ar-condicionado em relação ao homem, tá? Tá frio pra senhora, inclusive? Não, tá ótimo, bom? tá ótimo. Aí, o que a gente orienta? A gente orienta a mulher não dormir mais com aqueles pijaminha de plush, flanela, nem no frio de Bragança, tá?
Nossa, mas daí, compra um pijaminha de algodãozinho fino ou de sedinha, que é mais geladinho, no frio, né? Ou uma camisola no verão, e aí se cobre se tiver frio, tá? Porque é melhor a gente cobrir do que a gente ficar a pele do corpo inteira recoberta por um pijama de plush. Porque daí, mesmo a pessoa que estiver usando hormônio, ela tem ainda ela é um pouquinho mais calorenta do que antes. É fazer adaptações. Fazer adaptações, porque daí ela vai dormir uma noite melhor. E aí, entendeu? as consequências do dia seguinte não vão ser tão drásticas, né? Aqui pela rádio, a Priscila, tenho 37 anos, estou na menopausa precoce, minha ginecologista me passou hormônio, mas não me faz bem, muita dor de cabeça. E o problema, estou engordando muito. E no chat, a Adriana Soares está perguntando, bom dia, hormônio engorda? E a Lu está dizendo o seguinte, a Lu Salles, menstruei cedo, doutora Débora, grande profissional, já cuidou de mim e da minha irmã, Luana, um beijo, é a Lucélia. Um beijo. É paciente da senhora, olha lá. E é ouvinte da rádio, a Lu Salles. Eu tô há 2 anos fazendo exames de sintometria, deve ser? Densitometria. E acho que vou continuar com os calorões. Vai passar esse calorão? Passa. E em tem geral, alguma passa. pomada para a região íntima da mulher também, eu vou para falar. dor? É bom a gente dar essas dicas aí, porque assim, doutora, eu faço uso do Sistema Único de Saúde. Eu vou contar uma coisa aqui, sem citar nome de médicos. Mas até antes da pandemia, eu passava no consultório, através do plano de saúde, com um médico que eu confiava há muitos anos. E ele sempre me atendeu muito bem, Papa Nicolau. Quando eu saí do plano de saúde e fui para o posto de saúde, eu já contei isso para as ouvintes, o mesmo médico não me atendeu da mesma forma. Inclusive, quando eu falei do Papa Nicolau, ele falou, mas como você não tem um ovário e você já não menstrua porque toma o Cerazete, então você precisa usar uma pomada. Aí eu pensei, mas nunca ele falou isso para mim no consultório dele? Ele sempre fez o Papa Nicolau? Essa pergunta é difícil, Luci. Então eu falei assim, gente, não, eu tô só colocando, por que eu gosto de abrir para perguntas? Porque muitas das ouvintes não têm acesso à doutora Débora. Tem acesso ao médico que constantemente muda no posto. Então, a gente vai, passa no ginecologista, pede mamografia, ultrassom, Papa Nicolau, intravaginal. Quando você volta, já é outro que vai ver teu exame. E não todos, mas tem alguns médicos que realmente não dão a mesma atenção. Por isso que eu estou abrindo espaço, se a senhora me permite, para que as pessoas façam essas perguntas, que muitas vezes pode ajudar alguém. Como a senhora falou, por exemplo, né, essa questão da relação da noite mal dormida com outro dia, essa irritabilidade. Então, aí, além da noite mal dormida, do fogacho, o que acontece? Se a gente for aumentando o peso, e também com o envelhecimento, a gente envelhece essa parte aqui da garganta e a gente pode aumentar o peso aumentando a barriga. Então, com isso, a gente pode ter distúrbio do sono, por exemplo, ronco. E se a gente começa a roncar, e também quando bebe bebida alcoólica. Então, se a gente começa a roncar, a gente pode até estar dormindo, mas a gente não vai ter um sono de qualidade. E no dia seguinte, a gente vai estar mais irritada ou com mais chance de ter ansiedade e depressão, né? A mesma coisa, a gente pode estar dormindo bem e o marido bebeu, ou o marido tá com a barriga maior, ele roncar, ou tá com algum distúrbio de apneia do sono, e ele roncar e acordar a gente. Então, é um tratamento do casal. Então, não é só um tratamento da mulher. E a mulher é o leme da casa. A mulher é que rege a casa. Então, se a mulher puder ajudar o marido, olha, é melhor você procurar um médico para ver se está com problema de ronco, porque o ronco, além de, então, como eu falei, não conseguir dormir bem, vai aumentar risco de doença cardiovascular, de infarto, de apneia obstrutiva do sono e de obesidade, né? Então, a gente tem que melhorar isso. Aí a Lucy falou que uma das partes da síndrome do climatério, que além do fogacho, é a síndrome urogenital, que é essa secura vaginal que, em geral, isso perdura. O fogacho costuma durar até aquela pessoa que não fez terapia hormonal uns 7 anos, de 2 a 7, 10 anos, tá? E depois melhora. A gente não sabe quem vai durar 2, quem vai durar 7. A gente sabe que tem gente que tem fogacho leve, tem gente que tem fogacho intenso e não consegue, assim, chega muito chateada no consultório e a gente tem que ajudar essa pessoa. Agora, tem uma outra coisa importante que é a síndrome urogenital. Então, o que acontece? Na vagina, ali no colo do útero, a parede da bexiga e o canal do xixi, que chama uretra, ela fica na parede superior da vagina, então tudo tem receptor estrogênico. Então, quando o estrogênio cai, a
pele da vagina vai ficando mais seca e mais fina, perdão, e com isso mais seca. E aí a gente começa a ter um desconforto para ter relação de penetração, tá? E aí isso vai dando mais evitação de sexo, porque não tô com vontade, e quando tenho um pouquinho de vontade eu vou transar, daí eu já tenho dor, daí vai começar um ciclo que não quer mais transar. Isso que você me falou de alguma pessoa aí no começo, falar, pode sair de casa, quem sabe eu volto. Então, se não quiser passar comigo, saia. A gente tem, assim, é uma alternativa, mas não é a que a gente recomenda, é a que essa pessoa falou, né? Mas é uma alternativa. Mas, assim, o que a gente tem para fazer? Então, às vezes aquela paciente usa já a terapia hormonal sistêmica. O que é isso? É o estrogênio com a progesterona. Mas muitas vezes o estrogênio sistêmico, que é para o corpo todo, ele não vai ter ação tão importante na vagina. Então, a gente orienta essa pessoa a usar estrogênio vaginal, que existe na forma de comprimido, na forma de óvulo, na forma de creme. A gente orienta porque ele vai aumentar a espessura dessa pele da vagina. Então, ela vai ficar com mais conteúdo vaginal, com mais poder de lubrificação. Além disso, a gente também pede para a paciente, sempre que for transar, ter penetração, pênis, vagina, usar um gel lubrificante de baixa osmolaridade. Tem alguns no mercado à base de silicone, mas é gel, não é silicone que compra assim, não, é gel íntimo, tá? Usar porque um pequeno trauma já dá dor e dá margem até para a gente ter infecção. Então, é sempre bom falar isso com o médico. Se o médico não abordar, fala assim, eu posso usar porque eu estou um pouquinho seca, eu ouvi falar isso, eu posso também usar um gel lubrificante, qual que o senhor me indica? Porque às vezes o médico não se atenta na hora da consulta, mas você pode chegar e falar, olha, eu ouvi dizer isso, entendeu? E eu acho excelente a internet tem 80% de coisa errada, ruim, mas tem 20% de coisa boa. Dá para extrair o que é bom. Dá pra gente extrair. E aí, isso... Débora, usei esse gelzinho, usei o estrogênio, mas ainda tá seco. A gente tem a opção de laser íntimo. O laser íntimo é igual o laser que a gente faz no rosto. Interessante. Tem jeito. Mas eu sei que é mais caro, tudo, mas assim, gente, tem jeito. Então, o laser, a gente tem laser de CO2, laser de hérmio, que a gente faz, sabe, para ruga, para estimular colágeno. Então, com essa mesma tecnologia de estímulo de colágeno, a gente pode também estimular o colágeno da pele de revestimento da vagina. E, muitos casos, tem melhora desse trofismo, entendeu? E menos dor. Mas, a primeira indicação é a terapia hormonal. Claro, a paciente não pode, aí a gente já pode ficar com a segunda indicação, que é o laser. Tá? Aqui tem uma ouvinte, Lucy, minha pergunta é o seguinte, eu fiz esterectomia total, entrei na menopausa aos 47, senti muitas ondas de calor, é preciso fazer reposição hormonal? Porque isso foi em 2019, mas eu já tinha entrado na menopausa, hoje estou com 52. E ela disse que não tem mais nada, né, fez a total... Se ela tem que fazer algum exame ainda ginecológico, porque ela já tirou tudo, útero, ovário. E ela tem uma questão aqui, ela teve tumor de apêndice, que passou pro ovário, por isso que ela tirou tudo. Uhum. Primeiro precisa ver bem com o seu médico o tipo de tumor que você teve, tudo, se é um tumor benigno, se é um tumor maligno. A outra coisa lembre de quando foi a última menstruação sua, porque pelo que eu entendi, foi antes até da esterectomia total. Então, a esterectomia total não envolve retirada de ovário, mas pelo que eu entendi, você fez uma pan-esterectomia, que é retirada de ovário também, né? E como você já tem 52 anos, se a última menstruação foi aos 42, aí já passou o benefício. E outra, você tem queixa hoje, né? Você tem queixa de fogacho? Se não tiver, hoje já não tem mais. Você tem queixa de atrofia urogenital? Provavelmente você tem. Aí é uma outra indicação, mas tem que ver certinho o tipo de tumor. E quantos anos faz que você realmente parou de menstruar? Nossa, tem muita pergunta aqui, a gente não vai dar conta, porque a doutora tem horário. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Elizabeth, bom dia, Lucy, queria saber sobre o Alurax. Estou tomando para aumento uterino. Tive hemorragia e desde então optei tratar com essa medicação e devido a isso não estou menstruando mais. Queria saber se parar de tomar, posso ter novamente hemorragia. O médico que me passou para tomar, que sinto calor, saindo espinha, será a medicação? Ela tem 42 anos e um filho.
Ela chegou a ficar 20 dias menstruando. A minha sugestão é que se seu médico passou o Alurax é uma progesterona, que é o Genogest, e ele é muito bom, né? A minha sugestão é manter. Vou dar uma puxada de orelha aqui na Silvana, aproveitando que a senhora está aqui. Tem 2 anos que ela não faz mamografia. 2 anos. É perigoso, né? Ó, hoje é dia... Eu até vim de blusa rosa. Hoje é dia 31 de outubro. Então, a gente tá fechando outubro rosa, né? Mas, como eu falei no começo, não é um mês de chamado para as mulheres se cuidarem. Mas não é só em outubro. É o ano todo, né? É o ano todo que a gente tem que se cuidar. E em outubro é um mês para a gente lembrar que a gente tem que se cuidar. Então, se de repente não deu ao longo do ano, vamos lá marcar tudo. Exatamente. E assim, é importante, mesmo a pessoa que retirou o útero, retirou o colo do útero, ela não precisa mais colher Papa Nicolau na maioria das vezes. Tem algumas exceções que precisam. Mas ela precisa ir ao médico, porque o médico vai palpar a mama. O médico vai olhar a parte do genital interno e externo, porque muitas vezes, concorda que no nosso genital externo é difícil a gente se ver? É difícil, mesmo com espelhinho. Então, às vezes pode ter alguma lesão. Às vezes pode ter alguma lesão que seja assintomática. Então, às vezes é necessário fazer biópsia, porque existe câncer de vulva. É raro, mas existe. Existe pintas escuras e que pode ser alguma coisa grave. Então, é importante ir ao médico até para ele aferir a pressão. E você pode estar com a pressão alta. Sim. Porque conforme a gente envelhece, a gente tem mais risco de ter a pressão alta. Conforme a gente envelhece, a gente tem mais risco de ter diabetes. E aí, em relação a quadros demenciais, nem todo mundo tem Alzheimer. O Alzheimer faz parte de 50% das demências. Os outros 50% são outras demências, sendo que a demência vascular, ela é totalmente prevenível. O que é a demência vascular, então, A doutor? demência vascular é quando a gente tem microêmbolos de plaquinha de colesterol que vai para o cérebro e entope aquela área que irriga algumas partes do cérebro e a gente fica com um quadro demencial. E aí, a demência vascular a gente pode evitar. A gente pode evitar reduzindo o colesterol, a gente pode evitar controlando o diabetes, a gente pode evitar controlando a hipertensão. Isso passa, por exemplo, pela diminuição da ingestão de glúten, de açúcar, Não, glúten de gordura, não. Glúten é só quem tem doença celíaca. Mas tá? o açúcar e a gordura, sim. Açúcar, embutido. a gordura, embutido. Mas é importante, mesmo aquela pessoa, eu até brinco com as minhas pacientes, às vezes a pessoa é vegana, triatleta, se ela tiver na síndrome do climatério, ela tem chance de estar com colesterol alterado. Puxa. Porque altera O colesterol? o colesterol. Por isso que aumenta o nosso risco cardiovascular depois do climatério, da síndrome do climatério. A nossa ouvinte aqui falou que ela é uma reclamação unânime mesmo, né? Ela perdeu a vontade de transar com o marido, só que ela diz que também tem, acho que é incontinência urinária. Então, na verdade, aquilo que eu já falei no começo, Sim. né, sobre a libido, tudo. E se você tiver indicação de reposição hormonal, de terapia hormonal, né, então tem que ver com o seu ginecologista, com o seu histórico pessoal. Se você tiver indicação, a própria terapia hormonal convencional com estrogênio e progesterona já ajuda bastante. E a conversa. A conversa que eu falei, que eu gastei um tempinho aqui falando, que é o mais remédio? importante. Porque pro homem tem O Viagra. O Viagra. O homem e pra tem mulher? o Viagra. O Viagra já foi testado na mulher, não funciona. Não funciona. E não pensaram em nada pra mulher? Já pensaram, mas ainda não funciona. Por quê? A resposta sexual da mulher é muito diferente da do homem, né? É muito diferente e o próprio... O cérebro da mulher é diferente, o pensamento da mulher é diferente em relação ao homem, né? Então, a gente tem que parar de ser multitarefa, porque a mulher é multitarefa, né? É multitask, que a gente fala em inglês. Então, a gente precisa não ser tão multitarefa para a gente se permitir relaxar um pouquinho e até ter um pouco mais de vontade de ter atividade sexual, né? Mas, assim, a terapia hormonal realmente ajuda, né? E você precisa estar passando com o seu médico para ver se é só isso, porque às vezes é um conjunto de fatores. Tá certo, eu vou liberar a doutora. A senhora pode ficar até já são quase 12:10, né? Não, pode falar. E, assim, aqui o Rick Alcântara, eu quero mandar um abraço para ele, que mandou pergunta, mas depois outra já respondeu. Tem um áudio aqui, vamos lá te ouvir. Então, Luci, a minha médica, a doutora Tânia, aqui do posto do Lavapés, falou que eu não posso tomar hormônios, né? Que pode dar trombose
porque eu fumo. É verdade ou é mito? Ela é fumante. Obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta muito interessante, né? Então, as pessoas que são tabagistas, que fumam, elas têm um risco maior de ter eventos tromboembólicos, no caso, a trombose venosa profunda, no caso, trombose arterial, que é o AVC isquêmico ou infarto agudo do miocárdio. Então, assim, a pessoa que fuma, ela tem que ter ciência que ela tem esse risco aumentado, pode ter 20 anos, ela tem esse risco aumentado. Mas, a gente, se não tiver outra contraindicação, se não tiver tido um evento de trombose anterior, não tem contraindicação. O fato de ser tabagista, de usar o hormônio, não tem contraindicação. Então, a pessoa, quem tem chance de ter, uma maior chance de ter trombose venosa profunda? Quem tem obesidade, que é o IMC acima de 30, e sobrepeso já é acima de 25. Quem fuma, quem tem hipertensão e quem tem diabetes. Débora, eu tenho tudo. Eu posso fazer terapia de reposição hormonal? Pode. Mas você tem que estar ciente. Mas não é um veneno, não é contraindicado. Mas você vai ter que mudar o hábito de vida e vai ter que controlar tudo certinho. E, se puder, reduzir um pouco o número de cigarros que fuma ao dia e chegando até a não fumar nada, inclusive cigarro eletrônico. Inclui. Bom, a Kelly está parabenizando. Boa tarde, doutora Débora, tudo bem? Parabéns à minha entrevista, muito bom o assunto da menopausa. Para a gente encerrar, então, tem muitas ouvintes, como eu falei, tem menos de 40 anos. Dá para ter alguma ação, alguma mudança de vida para chegar com menos sintomas aos 40 ou a partir dos 40, doutora? Uhum. Você já tinha falado dessa pergunta. Então, gente, o climatério vai ser uma fase da vida da gente. E os sintomas também. Então, não tem nada que a gente possa estar evitando de ter tanto sintoma. A gente sabe que a pessoa que tem sobrepeso ou obesidade, ela pode ter mais fogacho. Mas também ela tem mais estrogênio circulante. Entendeu? Porque a gente tem no tecido adiposo, que é a gordura, a gente pode transformar o hormônio, né? Então, assim, não tem uma prevenção, tá? Tem aquela pessoa que vai ter mais, tem aquela pessoa que vai ter menos, mas tem uma prevenção de problemas que vêm com o nosso envelhecimento. O que é? Tentar se manter num peso adequado, e isso envolve a ajuda de nutricionista, ajuda de endócrino. Hoje a gente tem medicações super seguras para emagrecimento. Eu sei que são caras, mas elas são muito seguras, tá? E isso vai ajudar a pessoa a eliminar peso, porque assim, hoje a gente sabe que a obesidade não é um problema, porque você é preguiçosa, porque você não faz direito, não tem força de vontade. Não, a obesidade tem um fundo genético, a obesidade tem vários fatores que colaboram para aquela pessoa também não conseguir reduzir tanto peso. Então, ela tem que procurar uma ajuda, né? E aliado com isso, ela tem que ter uma nutricionista que vá estar ajudando ela a comer certo. Então, não, eu tirei isso, tirei aquilo. Não. A gente tira o glúten de quem tem alergia de glúten e quem tem intolerância, que é a doença celíaca, tá? Tem gente que tem intolerância não celíaca ao glúten, mas é a minoria das pessoas. Então, às vezes, as pessoas ficam tirando coisa da dieta aleatoriamente, e não é, tem que estar sempre seguindo com alguém. E uma outra coisa importante, a gente começa a perder massa muscular, então por isso que é importante fazer o exercício resistido, e não pode comparar com o homem, porque o homem tem mais massa muscular e ele perde mais lento do que a gente. Esse resistido é o quê, doutor? Musculação. E além disso, a gente precisa ingerir um pouco mais de proteína, porque a gente deixa de ingerir. A proteína não é tão palatável que nem o carboidrato. Então, a gente precisa comer mais ovo, precisa comer mais carne, precisa de mais... E quem não come carne? Então, tem a proteína de origem vegetal.
Exato. ervilha, feijão, soja. Mas é preciso fazer esse... É preciso. E é legal ter esse acompanhamento, nem se for uma vez e pegar, porque às vezes a dieta do vizinho, da amiga, não é a melhor para você. Tá? Cada um tem um corpo, né, doutora? Cada um tem um corpo. Bom, aqui comigo, no início a gente começou logo com muitas perguntas, mas a doutora Débora, ela é graduada pela faculdade FMRP, USP. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Da USP, de Ribeirão Preto. Residência médica em ginecologia, obstetrícia, subespecialização em ginecologia endócrina, endoscopia ginecológica e reprodução humana. É pós-graduada em sexualidade humana. Mestrado em tecnoginecologia pela Unicamp. Doutorado em tocoginecologia pela Unicamp, título de especialista em endoscopia ginecológica e reprodução assistida pela Febrasgo. Doutora, 25 anos, tem todos esses cursos aqui de especialização, de pós e tudo mais. Reprodução humana. Fertilização. Fertilização para mulheres e homens, ou no caso para mulher? Mulher, a gente tem metade dos fatores são homens, metade dos fatores são mulheres e tem os casais homoafetivos. Que não conseguem engravidar espontaneamente. Sim, daí tem que fazer todo o processo até de arrumar alguém, é isso? Sim. Aí qualquer dia você me chama, a gente fala disso. Olha que interessante. É bem legal. Bom, quem tiver qualquer dúvida, a senhora atende onde? Pode passar endereço, contato ou Pode, depois redes eu sociais? passo meu site para você. Tem o site? Tem no site. Maravilha. Para encerrar, doutora Keira, fique à vontade para agradecer, mandar beijo a seus parceiros, que são muitos, eu acho que atuam junto com a senhora. E, aliás, a senhora é filha do doutor Jairo? Um grande médico, inclusive a doutora Elizabeth. Isso. Logo vi pelo sobrenome. Um abraço aos seus pais. Já então passei tá bom. com. Obrigada. Já passei com seu pai. Tá inclusive. joia. Tem um professor em casa também? É? Não, a senhora tem um professor em casa. 2. Eu achei que você tivesse um na sua casa. Não. Sim, né? Porque a gente aprende bastante coisa na faculdade, na residência, só que o dia a dia é diferente, né? É diferente. O dia a dia é diferente, é bem desafiador, mas eu adoro. E, bom, a mensagem final é... assim, eu acredito que a gente tem essa vida, né? Independente da religião de cada um, eu respeito, mas a vida que foi dada a nós, a gente tem que cuidar com muito carinho, porque é o corpo que vai conduzir a gente ao longo da vida, né? Então, esse cuidado faz quem precisa usar terapia hormonal ou não importa. Às vezes a pessoa está aí com 20 anos ouvindo a gente, ou uma adolescente, não importa. A gente tem que cuidar com todo carinho. Isso envolve uma alimentação adequada, e para ter uma alimentação adequada, a gente tem que remar contra um tsunami, porque tem muita coisa que a indústria alimentícia coloca e é palatável, e só que daí vai fazer muito mal para a gente. Faz um benefício momentâneo de dar uma alegria momentânea, mas a curto, médio e longo prazo não. Então, assim, cuidado com o que você come. Tente ver se você consegue na unidade de saúde ou num consultório, porque nas unidades de saúde muitas têm nutricionista, né? Para estar te ajudando. Tenta ver se você consegue fazer atividade física, se você tiver muito problema de saúde, diabetes, hipertensão, cardiopatia. Passe num clínico antes, veja se ele te autoriza. Mas eu tô difícil, eu tô enferrujada, faz tempo que eu não faço. Todo mundo já passou por isso. Então, assim, tem que dar o primeiro passo. Eu vou te falar que o primeiro passo é difícil. O primeiro mês vai ser um pouco difícil também. A gente vai ficar com um pouco mais de dor muscular, a gente vai ficar com preguiça de ir. Mas depois, no segundo, no terceiro mês, vocês vão começar a ver um benefício físico e mental. Não precisa ficar sarado, não precisa. Mas o mais importante é que você vai estar dando para você uma maior chance de viver com mais qualidade de vida. E o resto são, assim, pormenores, né? Se precisa ou não fazer terapia hormonal, vai ajudar. Se precisa ou não fazer isso, vai ajudar também. Mas o mais importante é ter uma qualidade de vida boa com hábitos saudáveis.
Maravilha. É o que eu pego no pé delas todos os dias. Bebam água, façam exercício. Os postos de saúde têm programas. Tem programa de atividade De física? atividade física, né? Então, assim, vá ao teu posto de saúde do qual você pertence e converse lá. Que dia que tem atividade física aqui? Eles vão te passar, né? Então, assim, gratuito com um orientador da parte de fisioterapia e também da parte da educação física. Ou seja, tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. Mesmo com preguiça, pega um amigo, uma amiga, vai junto. Daí, assim, não é todo dia que a gente está com vontade, mas dá certo. Dá certo, chama alguém que está lá mais para baixo, vai ser muito bom. Bom, Lucia, eu gostaria imensamente de agradecer o seu convite. Eu adoro conversar sobre esse tema, adoro empoderar a mulher, porque eu acho que agora a gente está conseguindo mesmo muito direito que a gente tem, direito reprodutivo. Então, eu gosto muito, as pessoas que passam comigo, que me conhecem, sabem que eu gosto de falar também. A gente podia ficar aqui mais umas 3 horas Sim. falando. E é sempre importante ver se você passou com um profissional, gostou, viu se não, eu gostei, eu confiei nele. E aí você segue a terapia que ele te prescreveu, né? É muito importante a gente estar confiando, porque às vezes a gente não gostou. Tudo bem, a gente não vai agradar todo mundo, mas daí veja uma outra opinião, tá bom? Tá certo. Então é isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer a senhora também por ter aceitado o convite. No meio da semana, hoje quinta-feira, parou o consultório dela e está aqui dando essa aula para nós, né? Ensinando. Essa troca de experiência é muito importante. O meu público aqui, a senhora percebeu, a maioria é mulher. Temos homens também, muitos que agora vão levar essa informação aí para a filha, para a esposa, para a mãe, enfim. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Obrigada, doutora. E eu volto já aqui na Rádio Caminho FM fazendo a diferença.